Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Kiggle Digital Talks, um podcast que conecta negócios, tecnologia. Eu sou Stênio Viveiros, o principal consultor de qualidade. Sou um homem branco, cabelos pretos, uso óculos e hoje eu estou usando uma camisa da Kiggle de 30 anos. Fico muito feliz de estar ao lado do Rafael Luz, nosso principal consultor de cloud, e o Jonathan, nosso convidado de hoje da Frush. Rafa, queria falar um pouco sobre você? Claro. Bom, primeiramente, muito prazer, pessoal, estar aqui com vocês novamente. Nós fizemos a primeira temporada, onde eu gravei 5 episódios sobre Cloud Computing, e hoje é um prazer enorme estar aqui ao lado do Stênio Viveiros, uma lenda de qualidade no Brasil. Mas eu esqueci rapidamente de fazer minha autodescrição. Eu sou o Rafael, eu sou um homem de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos, tô vestindo uma camiseta preta da Kiggle, tá certo? Bom, Stênio, você já deu uma leve introdução de quem é o nosso convidado de honra nesse episódio. Mas, por gentileza, faça as honras. Legal. Jonathan, que bom você estar aqui, você ter aceitado o convite. Jonathan é um parceiro nosso na Frush. A gente tem projetos lá de Lab Mobile, de qualidade. Por favor, fica à vontade aí de se autodescrever, falar um pouco sobre você, qual que é o seu papel lá dentro da Frush, por favor. Opa, claro. Primeiro eu queria agradecer o convite de todos vocês, é uma honra estar aqui. Eu sou o Jonathan, sou um homem branco, tenho barba, cabelo preto de tupete, estou usando óculos, também estou de camisa preta, acho que é o dress code de TI, todo mundo usa camisa preta nessa área. E mais uma vez, repito, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente trocar essas figurinhas aí. Legal. Valeu, Jonathan. Eu que agradeço aí esse bate-papo que a gente vai ter. E a gente vai falar hoje, acho que um pouco... Vai ser bom trocar ideia nós três, assim, sobre hiperautomação, né? E aí, para falar, eu acho que para poder todo mundo que está nos ouvindo entender, o que você... Ajuda pra gente, o que você define, como é que você define hiperautomação de teste, Jonathan? Hiperautomação, né, ela veio aí ao longo dos últimos anos sendo um tema bastante discutido. Na minha percepção, quando a gente está falando desse tema, é a gente juntar todo esse arcabouço que a gente tem de automação de teste ao longo dos anos com o que vem surgindo de novo no mercado. Então a gente teve a evolução do machine learning, agora a gente tem a IA chegando muito forte nesse ecossistema. Então são ferramentas muito potentes que mudam o jogo, né? E ter isso junto no ecossistema de qualidade ou de desenvolvimento e qualquer outra esfera é muito importante. Então você trazer a automação com esses dados, com essas ferramentas, ela se torna ela se torna mais potente, porque você tem mais ferramentas ali para poder tracionar uma qualidade mais efetiva, né? Perfeito, perfeito. E é legal que você falou, né, assim, a automação de teste é um negócio muito antigo já, né? Já se fala tanto, tem lugares, inclusive, que não tem mais teste manual, tem alguns clientes que a gente atende na Kiggle que... Tem o papel do desenvolvedor e o papel do automatizador. Muitas vezes não tem o papel do teste manual. E isso parece bem ligado com a hiperautomação, né? Então, qual que é... Você já falou de IA, já falou de machine learning. Qual que é a diferença, assim, principal dessa... Uma empresa hoje que tem automação tradicional, uma empresa que tem uma hiperautomação, assim. Quais os ganhos? Tá bom, legal. Quando você está discutindo automação convencional, você tem ali o papel da pessoa fazendo esse desenvolvimento dos testes, e aí como que funcionaria esse ecossistema, né? Ela faz o processo de mapeamento, ela tem que provisionar todos os dados antes de executar o teste, tem que garantir a estabilidade ali do ambiente que ela vai executar, tem que fazer todo aquele trabalho de mapeamento de uma maneira manual, por assim dizer, antes dele conseguir automatizar esse processo. E aí sim ele gera esse entregável que é a automação, que por si só já tem um benefício também bem legal. Mas quando você junta tudo isso com essas ferramentas que eu comentei ali no início, ferramentas que são potencializadoras para isso, você gera mais velocidade. Por quê? Eu não vou precisar mais me preocupar, por exemplo, uma vez que eu tenho uma KB, uma estrutura bem construída de inteligência artificial, com a massa de dados, por exemplo. Ou eu consigo, através do machine learning, pegar tendências de teste ali que eu poderia estar abordando dentro desse meu ecossistema para evitar problemas futuros nos outros ambientes, em produção, enfim. Uma análise preditiva. Perfeito, uma análise preditiva. Então, acho que essa é a grande virada de chave quando a gente fala dos dois casos, tá? Legal, bacana.
Você queria complementar, Rafa, falar alguma coisa sobre... Porque isso tem a ver com Cloud DevOps também, né? Isso tem a ver com Cloud, tem a ver com Cloud DevOps, tem a ver com qualidade. Acho que hoje em dia, quando se fala de IA, aí a gente está falando de IA, tem diversas áreas do segmento. O Jonathan trouxe aqui Machine Learning, é uma das vertentes, e a generativa é outra vertente que cada vez mais está sendo utilizada para gerar insights de negócio dentro da organização, né? Então, como que através de uma Machine Learning, tendo uma análise preditiva dos seus dados, com curacidade, com normalização dos dados, cada vez mais você tem mais certeza daquilo que possivelmente possa acontecer olhando em perspectiva de futuro. E quando a gente está introduzindo IA generativa ao negócio, a gente está começando a entender o comportamento daquelas ações, o comportamento do seu negócio, né? Eu acho que cada vez mais a IA para a área de qualidade, para a área de cloud, DevOps, segurança, que está muito alto no mercado, para entender como que a IA pode auxiliar as empresas nesse processo de segurança defensiva, de segurança ativa, é muito valioso essa perspectiva da IA generativa para o negócio, na geração de insights. Eu queria até complementar que quando a gente fala de hiperautomação, IA generativa, a gente fala também de linguagem natural. Perfeito. E aí, quando você falou, né, os modelos tradicionais de automação, você fala muito de ter um profissional que precisa ter conhecimento de programação. Precisa saber de Java, precisa saber de Python, precisa saber de C#. Quando a gente vê hiperautomação usando IA generativa, eu já começo a falar de linguagem natural. Eu consigo ver várias soluções no mercado que gera até os passos. Ou seja, eu tenho umas soluções, consigo ter soluções de low code ou no code. Isso eu acho que vai ajudar muito a gente nas empresas a você ter uma automação que eu não preciso estar só com o time técnico. Perfeito. Eu posso estar com o time de PO. Time de negócio, né, Time de negócio. Né? Então, assim, e aí eu acho que até começa a misturar um pouco o que é hiperautomação naquela automação tradicional e o que é RPA. Exato. Porque no final das contas, né, quando você está discutindo, só pegar um gancho antes de responder essa sua pergunta, quando você tem ferramentas que te ajudam a desenvolver o teste na linguagem natural, você quebra um grande paradigma que é um grande problema para todas as empresas, que é justamente isso. Alguém que consiga tecnicamente resolver aquele ponto. Alguém que tenha o conhecimento de Java, Selenium, BDD ou o que quer que seja dentro desse ecossistema. Não que esse profissional não vá ser necessário, mas ele vai ter ali um papel muito mais consultivo dado do processo da construção, e você consegue aproximar essas pessoas como o PO que você comentou para estar participando ali desse processo de construção. E aí, respondendo o ponto do RPA, você tem uma ferramenta muito forte para você ficar amarrado a um ecossistema só que é qualidade. Você consegue apoiar outras dores no dia a dia das pessoas. Então, você consegue olhar olhar um pouquinho ali de como o cara no dia a dia de negócios trabalha e como eu consigo ajudar ele com uma solução automatizada. Automação de processos. Exato. Você automatiza o processo dele, que às vezes é muito sofrido ali dentro daquele contexto. Ele tá ali, ele pega uma base, analisa na mão, pega aquela informação, coloca em outro sistema. E tudo isso, se você olhar, ele tem uma certa repetição, uma certa tendência, uma certa necessidade de automatização que soluções assim conseguem apoiar e gerar um benefício muito grande. Né? Maravilha, isso é muito bom. E aí, Rafa, eu queria até ver com você como é que esse papel de IA ajuda o negócio a gerar insights, assim. Porque nós falamos de dados, nós falamos de machine learning, o Jonathan falou do RPA, trazendo isso mais próximo da área de negócio. Como é que você enxerga isso, assim? Eu vejo que essa questão da inteligência artificial generativa, principalmente, aliado ao machine learning, igual nós comentamos, ele captura muito a questão de insights para a organização a partir do momento que você consegue ter os indicadores, você consegue mensurar, de fato, a sua operação. Né? Então, quando você mensura toda uma pipeline de desenvolvimento, onde tem ali quantidades de erros, o porquê que acontece aquela quantidade de erros, o que leva essa quantidade de erros a ser gerada. E eu vejo que a inteligência artificial generativa consegue capturar, baseado no comportamento humano, comportamento da máquina de fato, e trazer isso para o negócio. Trazer isso com os indicadores já tradicionais, a gente entende o motivo, a razão, a circunstância daquela ação, junto com o usuário final,
para trazer insights para o negócio, para trazer insights para o cara de tecnologia? Será que a gente não consegue adotar uma ferramenta dentro de um ciclo de desenvolvimento que possa, de alguma maneira, apoiar nessa correção de erro ou na melhorar a escrita do cenário de teste? Ou talvez, será que o pipeline tem muitos passos que não deveriam ter? E aí, do ponto de vista de machine learning, quando você cada vez mais tem uma análise preditiva baseado em dados, baseado num cenário real, você consegue entender o comportamento dos seus dados. Então, quando você une a análise preditiva com a inteligência artificial generativa, o ganho para o negócio é muito grande. Sim. Muito melhor do que você ter aquela sua tradicional testes, tradicional esteira, tradicional de uma forma geral. O comparativo e o ganho para o negócio é muito grande cada vez mais. E aí busca sempre a eficiência operacional. É onde todas as empresas buscam, né? Eficiência operacional, tem um ROI daquilo que você está investindo, quanto que aquilo vai trazer de valor agregado para o negócio com uma nova ferramenta de IA ou via RPA, igual o Jonathan comentou. Então tem vários pontos linkados a essa questão de insights Rafa, de negócio. Deixa eu até puxar um pouco de novo para a qualidade. Eu acho que o que você falou perfeito. Eu acho que esse negócio de você aproximar o negócio, ter as informações, né? E eu lembrei aqui agora, por exemplo, quando eu falo de negócio, na qualidade, uma coisa que os dados, machine learning vai ajudar a gente muito, é na análise de risco. Perfeito. Que é aquela técnica que a gente fala muito, mas às vezes não consegue aplicar, que é o risk-based test, né, Jonathan? Como é que eu consigo usar esses dados? Como é que eu consigo usar essas hiperautomações ou essas... Esse arcabouço, né, de tecnologia todo para ajudar desde o início, né? O processo de qualidade. Acho que você consegue mapear todo o processo quando você tem ferramentas tão potentes assim. Então, desde o risco, quando a gente está falando de risco, a gente consegue falar desde o risco no processo da definição, da ideação da solução. É importante, você consegue entrar com a IA para apoiar nesse processo de escrita da história, na escrita do desenvolvimento, a validar ali o desenvolvimento. Quando eu trago para o teste orientado a risco, você consegue pegar tendências. Então, você está antenado dentro do contexto do mercado, você está antenado dentro das necessidades da aplicação, os incidentes que você recebeu, o que está acontecendo dentro do seu ecossistema, e você valida naquela aplicação se aquilo tem funcionado de uma maneira muito mais assertiva. Porque você vai identificando ali possíveis highlights dentro desse sistema, e com isso a ferramenta te apoia a identificar essas necessidades, né? É verdade. Acho que fica... mais só do que uma análise de negócio ou do técnico, mas uma informação, igual você falou, de tendência, né? Isso. Uma informação completa, né? Uma informação completa. Você consegue olhar o todo, né? Finalmente você consegue olhar o todo e não só uma esfera. Porque antes eu acho que a gente tem muito... ainda existem algumas empresas muito desse ponto de, você está olhando aquele ecossistema, mas você está orientado ao seu ambiente, você está orientado à sua entrega, e aí você, eu tive um incidente do meu sistema aqui, mas qual é o meu entorno? O tanto que eu sou afetado e o quanto que eu afeto? Qual é a causa raiz desse incidente? É difícil você quebrar essa granularidade quando você não tem algo por trás te suportando para ter essa visibilidade. Então é importante ir trabalhando esses pontos para que você consiga evoluir e entender realmente todo ali o que cerceia aquela aplicação, né? Ô Rafa, mas a gente vai precisar de infra, né? Ambiente. Diz que esse negócio gasta muito processamento, placa. Como é que é esse ambiente? Assim, a gente está falando de muito aqui de hiperautomação de teste, então a gente precisa de grandes bases de dados, né? LLMs, a gente precisa de grandes computadores para processar, gerar generativa, precisa de bots para isso, agentes de IA. E aí, outra coisa, tem várias ferramentas, né? O mercado está lotado. Como é que eu faço, cara? Como é que eu me adapto a isso nos ambientes de cloud ou multi-cloud? Aí eu acho que você colocou uma pitadinha agora a mais, Stênio, que é a questão do ambiente multi-cloud. Quando você está focado somente num provedor de nuvem, por exemplo, você está focado na AWS, ou na Azure, ou no GCP, fica menos complexo. Quando você começa a colocar um ambiente multi-cloud, onde você consegue segregar a sua aplicação, você tem o seu app na Azure e seu banco rodando na AWS ou na Oracle, por exemplo, você traz uma complexidade para o seu negócio muito maior. Claro que você vai extrair também as melhores vantagens de custo-recurso de cada provedor. E uma outra complexidade muito grande é a integração desses sistemas.
como que Sim. esses sistemas vão se conversar e a segurança em torno disso. Como que eu consigo proteger? Saber que minha aplicação está num provedor, o meu banco está em outro provedor, essa comunicação está sendo feita de forma segura, né? Para não ser hackeado e tudo mais. Então, e outro ponto, e esses dados? Né? Então, não é só a proteção da aplicação, mas a segurança dos dados que estão contidos nessa aplicação, no banco em torno disso. Então, ele traz esse ambiente, essa esfera multi-cloud, aliado a todos os desafios, aliado a todas as tecnologias envolvidas, traz uma complexidade muito maior. Do ponto de vista também de qualidade, a hiperautomação e a questão de Cloud DevOps, é fundamental que você tenha ambientes automatizados para você gerar escala para o negócio. Tá certo? Então, quando você tem um ambiente que toda vez você precisa subir esse ambiente de forma manual, a complexidade suscetível a erro é muito grande. Sim. Então, imagine que você está Passamos agora recentemente na Black Friday e você precisa escalar seu ambiente. Se você não tiver um ambiente preparado e as pessoas que estão trabalhando ao entorno desse projeto também com skill adequado para atender a necessidade de negócio, possivelmente você vai ter um erro muito maior. Então, aí, automação, não somente da área de qualidade, mas do ponto de vista de ambiente, e a preparação desse ambiente é fundamental para o sucesso do negócio. Legal. E acho que aqui tem um ponto legal para complementar, que não adianta você ter a infra, você ter o ambiente e você não ter o dado necessário para a execução desse teste. Perfeito. Então, no final das contas, é importante garantir que todo esse trabalho de mapeamento que você faz, toda essa infra que você sobe, toda a capacidade que você fornece, ela tenha a integração ou a virtualização do dado que você precisa para que o seu teste ou o processo automatizado que você vai rodar seja efetivo. Então, é importante ferramentas oriundas aqui de inteligência artificial, machine learning, virtualização, alguma coisa nessa linha, para que você garanta a estabilidade da aplicação que você vai rodar. Porque o principal pilar da automação, quando você tem aqui, do teste, da validação, é você garantir que o dado que você está fazendo ele é fidedigno com o cenário que você espera testar. Íntegro, né? Ele tem que estar íntegro. Porque senão você vai pegar um dado viciado, um dado não completo, e o resultado do seu teste vai ser equivalente. Ele não vai ser completo e você não vai conseguir sair do outro lado ali com melhor visibilidade do que você está subindo para a produção, né? E deixa eu ver se eu entendi, Jonathan. Então, a gente está falando o seguinte, que da mesma maneira que a gente precisa escalar do ponto de vista de infraestrutura e aplicação e banco de dados, é importante que a gente tenha mecanismos também para escalar a massa de dados para o negócio. Faz sentido? É isso mesmo. E eu acho que o Jonathan trouxe um ponto fundamental, porque a gente ainda tem muito legado, né, Jonathan? Muito. Principalmente nessas grandes corporações, grandes bancos, você tem muito mainframe, você tem muito Visa, muito DB2. Sim. E, não que aconteça em todos os casos, mas quase sempre, a gente não tem relacionamentos entre as bases, os relacionamentos de DDL mesmo, os relacionamentos de foreign key e tal. Como é que você traz os dados? Aí nós estamos falando de proteção de dados, como é que você traz os dados de produção para um ambiente não produtivo? Sendo que você tem que trazer várias bases de dados ao mesmo tempo. Você tem que reduzir, porque também você não vai ter uma infra tão cara quanto tem produção para rodar esses grandes volumes de dados. Como que você, reduzindo, mantém a integridade que vocês falaram e como é que você mascara? Então, como é que essas ferramentas, aí voltar para você, John, como é que essas ferramentas conseguem correlacionar esses dados, né? Para a gente conseguir fazer isso com os ambientes não produtivos para permitir essa hiperautomação? Acho que esse é o principal ponto para a gente conseguir diferenciar uma automação convencional para uma automação que tenha ferramentas orientadas ali a todo o processo da inteligência artificial e o arcabouço que cerceia ela ali. Por quê? No final das contas, você consegue entender o que acontece no ambiente produtivo, o que acontece no ambiente que você quer replicar ali e trazer especificamente aquele cenário. Não é trivial, é um trabalho extremamente ainda complexo e exige ali um mapeamento interessante, de uma ferramenta potente que suporte de uma forma interessante, porque é o que você falou, é muita coisa legado, é muita coisa sem relacionamento, é muita coisa que está ali dependendo, então você tem que analisar tudo aquilo para que você consiga trazer com o relacionamento, com a necessidade, com toda a especificidade que aquela massa tenha para que atenda ali o seu teste, né? Perfeito. E
E IA serve muito para isso, né? Porque você começa a fazer aquelas correlações. A mesma IA que você usa para gerar novos termos, a gente consegue usar para correlacionar termos. Então, às vezes, você tem a relação fixa no banco, né? Igual o John está falando, ele consegue, com as soluções, correlacionar palavras, com isso correlacionar colunas e trazer a informação de forma íntegra. Então, na hora que você traz uma pessoa física, eu trago os dados do endereço. Ah, mas por quê? Eu peguei o CPF, às vezes o CPF está em parte só em outra base, mas ele consegue correlacionar. Às vezes eu tenho termos diferentes para a mesma palavra, mas aí com as LLMs consigo correlacionar. Então, acho cada vez mais essas IAs estão mais apuradas, estão cada vez mais lançando versões recentes. Recentemente, a AWS, na AWS reInvent, eles falaram sobre o AWS Bedrock, né? Eles trouxeram a questão de camada de texto, na camada de visual, na camada de áudio, onde eles estão baixando a questão do custo de processamento, entregando mais capacidade audiovisual na questão de inteligência artificial. E com certeza, Stênio, eu entendo que IA é fundamental, talvez seja uma peça-chave para essa questão não só de massa de dados, mas no contexto de tecnologia em geral, facilitando o nosso dia a dia, otimizando processos e outras coisas. E isso, acho que é legal, dá margem para um tipo de teste que às vezes as empresas não dão tanta prioridade, mas é fundamental que seja contemplado, que são testes de acessibilidade. Porque quanto mais a sua inteligência artificial está evoluída para simular um usuário que tem essa necessidade específica, mais você consegue simular um comportamento que existe e é uma grande parcela ali no mercado que sofre ainda hoje com o que o que as soluções fornecem de acessibilidade. Então é um teste importante, é um teste complexo a ser feito, e com isso a gente consegue alavancar cada vez mais esse tipo ali de validação. Então é extremamente importante que o mercado continue se atualizando e as pessoas comecem a pensar, e esse é o legal, as pessoas começam a pensar em tipos de teste diferentes ali, que às vezes não estavam tanto ali no seu foco por conta das viabilidades que eles tinham naquele momento, e a IA vem para apoiar isso. Então ela te dá ferramentas que você consegue ampliar ainda mais, sem perder velocidade, sem perder nenhum outro ponto. Ele vai te gerar mais qualidade para que você consiga ir avançando, né? Boa, isso aí acho que é fundamental. E você tocou num ponto, acessibilidade, você lembrou bem. É difícil criar os cenários da persona que realmente acontece. A IA possibilita isso, né? E igual você falou, Jonathan, é um mercado que é pouco visto e tem um grande potencial. Então, eu consigo gerar, se você for pensar na empresa, porque todo investimento precisa de um retorno, né? Sim. E se você for pensar nisso, você fala assim, ó, eu tenho um mercado ainda não tão explorado, que é o mercado, né, de pessoas com acessibilidade, que eu posso investir nessas tecnologias para poder ganhar dinheiro. Sim. Eu tô falando de usar aí para automação as pessoas, e ajudar as pessoas. É porque, né, às vezes o cara assim, não, mas é fundo social. Não tô falando de fundo social, não tô falando de acessibilidade só de ajudar, que é extremamente importante. Tô falando de ganhar dinheiro. Então, como que a gente consegue aí, Jonathan, puxando um pouquinho para a gente voltar no investimento, como é que eu consigo associar esse ganho, né, ou de um projeto de acessibilidade, ou lá no final, a redução de bugs, com o retorno de investimento dessas tecnologias? Como é que eu consigo associar isso? Acho que o principal ponto para você falar de retorno de investimento, seja em automação, seja na área de dados, seja em qualquer área que você esteja discutindo aqui, é ter o mapeamento das suas dores, né? É você entender onde dói, é você entender como que é o seu processo hoje. Então, a primeira etapa é você ter essa visibilidade. E como você faz isso? Gerando dado. Então, você precisa que uma ferramenta de gestão ali de iniciativas, de testes, de problemas, tudo isso é importante que você tenha, que você catalogue de alguma forma, para que no final das contas você tenha visibilidade de onde dói. Porque senão você fica muito no seu sentimento. Aí eu acho que o meu maior problema é aquilo. Mas às vezes ele não é. Ou se ele é muito grande, você tem quick wins que na soma, eles são maiores do que esse que você está olhando aqui. Então você ter essa visibilidade, você consegue ter, primeiro, entender onde dói. Aí você vai para o segundo passo, entender quanto custa essa dor. Que é extremamente importante. Então ela me dói. Ela me custa hora, ela me custa em disponibilidade, quanto que eu perco em relação a isso. Eu tenho esses dois dados na mesa, agora você consegue falar de uma solução para apoiar essa dor.
Uma vez que você trouxe essa solução, aí o ROI está entregue, porque aí você consegue ver quanto de você teve de redução naqueles pontos, quanto você não teve, se isso alavancou ou não realmente todos os seus pontos que você tinha para tratar ali, e fica mais fácil de você ter uma visibilidade para que você tenha ali um plano no futuro mais efetivo. Boa. Excelente. Agora eu quero trazer para uma perspectiva prática de negócio. Vou colocar a pergunta agora para o meu querido Stênio. Bora lá. Stênio, assim, do ponto de vista prático, você tem algum exemplo para compartilhar com o Jonathan, com nossos colegas que estão nos assistindo? Case mesmo de como a hiperautomação trouxe benefício para o negócio, como que foi mensurado e principalmente quais os desafios enfrentados nessa jornada da adoção da hiperautomação. Ótimo. Eu acho que sim, nós temos. Hoje, aqui eu até tenho o Noliar e a gente tem um projeto em andamento, que teve já mais de 6 meses, mas em andamento, que a gente usou essa hiperautomação. Então ela começa, igual o Jonathan falou, de entender como que está hoje. Então, entender quanto tempo que você gasta para gerar cenários manualmente. Então, escrever o cenário de teste. A gente fala muito no modelo GURC, né, que é o modelo imperativo. Escrever automação, lá no caso usava-se Cypress, né, a linguagem Cypress, e que usa JavaScript, né, a ferramenta Cypress que usa JavaScript. E nesse projeto, a gente começou desde a parte de ler a história do usuário, então se conectava na solução Gira do cliente, já ajudava naquela primeira avaliação para saber se aquela história tinha os critérios de aceitação suficientes ou não, que é uma grande dor para a qualidade. Que já é um desafio ali, né? Que já é um desafio. Então, usar a LLM, que tem todas as informações de negócio do mundo inteiro e tal, para gerar esse primeiro insight. Depois, usar a IA generativa, que é um segundo passo da hiperautomação, gerando o cenário de teste. Nesse caso, a gente gerou 11 vezes mais cenários de teste para qualidade. Então, isso aumentando a cobertura, isso é um retorno de investimento. E, finalmente, gerando automação de teste, já na linguagem. Gerava em torno de 70% a 80% dos scripts prontos. Isso gerava um ganho de até 4 vezes mais de velocidade. Isso é ganho operacional. Na veia. Já pagou o ROI. Já pagou. Você já pagou o ROI, você consegue usar ao mesmo tempo para testar mais opções ali de teste, como que a gente acabou de falar aqui, ou qualquer outro que você entenda como tendência e que seja necessário. E acho que mais do que isso, você tem mais segurança no resultado do teste que está sendo entregue. Porque também não vale só você seguir com a quantidade e a velocidade se você perde em relação à qualidade. Então são pontos importantes que você precisa ter ali em consideração para garantir que o teste que você está executando seja efetivamente ali um teste bem coerente e faça sentido para o ecossistema, né? Sim. Boa. Isso Stênio, Jonathan, nós aqui falamos dos cases práticos, né? Você acabou de trazer um case legal. Falou dos desafios, falamos de IA, falamos machine learning, falamos um pouco relacionado a multi-cloud, mas agora eu quero dar um passo atrás. E a pergunta vai para o Jonathan. Jonathan, assim, como que, pensando em todos nesses desafios, nesse arcabouço tecnológico que nós temos hoje, aliado a esses desafios, como que você visualiza, como que uma empresa poderia... Qual o passo inicial ali, né? O primeiro passo para uma empresa começar a falar e depois colocar a parte prática da hiperautomação nesse contexto que estamos falando. Legal. Acho que o primeiro passo é ela entender aonde ela quer atacar. Então entra todo esse ponto que a gente conversou de mapear as necessidades que ela tem e tudo mais, para que se faça necessário ela entender por que isso é importante. Porque a gente tem muita ferramenta de IA hoje já no mercado. E aí, às vezes, o sabor que uma empresa oferece não é o mesmo que aquela ali oferece. Tem um foco diferente. Então é importante que você tenha essa visibilidade de aonde você quer ir para você começar a ensaiar, mas também você precisa investir na sua capacidade interna. Porque eu preciso de alguém que diga, essa é a melhor, essa não é por conta dessa dor. Então você investir em treinamento, você investir em capacidade das pessoas, você trazer profissionais voltados para IA, voltados para dados, com essa visibilidade, né, com esse foco, é importante.
Porque Sim. senão você vai ter a dor, você vai ver um monte de ferramenta, o que eu vou te dizer? Qual que resolve, qual que não resolve? Como que você avalia? Então é importante que dentro da empresa ela tenha esse foco, que ela comece a olhar isso como uma carreira, que ela comece a olhar isso como um profissional importante para fazer essa virada de chave ali, né? Isso é fundamental mesmo. São muitos agentes, né? Sim. Olha aqui nesse exemplo que a gente deu desse case, que a gente está falando um para a parte de requisitos, um para a parte de gerar os casos de teste, e estamos falando um de automação. Mas ainda tem defeitos, uns agentes para poder agilizar e hiperautomatizar a geração dos defeitos. Então, já monitoramento, usar defeitos antigos para ver tendência, igual você falou. Então, é complicado você integrar todos esses agentes, né? Adotar, integrar. Isso eu acho que é muito importante, igual você falou, Jonathan, de você conseguir treinar, ter um time capacitado para começar a implantar esses agentes dentro da solução. É o mindset, né? Acho que tem uma mudança aí de paradigma, uma mudança de mindset focada como que a IA consegue apoiar em diversas frentes da área de negócio. A gente está falando aí para automação, falando de qualidade, mas como que a IA pode apoiar no setor jurídico, né? No setor de marketing, captação de lead, confecção de novos materiais, né? Então tudo tendência isso é tendência de mercado. A gente está falando aqui, o Stênio trouxe para a gente uma meia dúzia de ferramentas de IA. A gente tem mais de 14 mil no mercado. Então, o Jonathan trouxe assim, cara, ele tem uma equipe para analisar essas ferramentas, entender quais faz sentido para o negócio. É tempo, dedicação. Passou ali uma semana testando uma ferramenta, viu que aquela não vai dar certo para o negócio. E não significa que você perdeu tempo naquela ferramenta, significa que você adquiriu conhecimento para saber que aquela não é melhor naquele momento. Para aquele momento. A necessidade que se faça necessário. Exato. Não é fácil. E aí a gente tem uma mudança muito grande de mindset. Mas. Deixa eu fazer um link para isso que você está falando. Então, nós estamos falando de muitos agentes, muitas tendências. Aí, Jonathan, eu vou voltar para você assim. O que você espera, o que você imagina de futuro? Legal. Para essa parte de hiperautomação, o que você imagina assim? Que tipo de solução que vai surpreender nos próximos meses ou anos? É difícil a gente pensar em anos, dado o boom que a automação, que a inteligência artificial vem tendo aí, né, nesses últimos tempos, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai estar integrado. Então, acho que a grande mudança que a gente vai ter aí nos próximos anos é que a gente vai estar muito menos orientado a construir o teste ou construir a automação da maneira que a gente é acostumado e muito mais em treinar os modelos para que eles apoiem a construir uma automação coerente. Boa. Isso é diferente. Porque no final das contas, a gente vai precisar do know-how da pessoa de construção de testes, a gente vai precisar do know-how de outras pessoas, que foi o que a gente comentou aqui, mais voltadas a IA, Machine Learning, e tudo isso vai precisar se convergir para que a gente tenha soluções efetivas para apoiar no processo do desenvolvimento. Então é uma tendência aqui, no final das contas, você ter a automação sendo construída de maneira diferente, integrada de maneira diferente, com benefício maior, e tudo isso precisa aí dessas etapas que vão sendo evoluídas ao longo dos próximos anos, na minha visão. Tá? Isso é perfeito. Eu acho que até um exemplo disso, né? Eu acho que eu vi, lendo semana passada, uma reportagem que, acho que é a Meta, se não me engano, que você fala, né? Se você simplesmente fala para ela assim, eu quero que você automatize, passo daqui, um processo de compra de cartão de crédito. E ele já acessa a sua aplicação, ele já gera os cenários de teste, já gera os cenários com dados, já cria a automação, executa e te dá o resultado. Então, por exemplo, tem algumas pessoas, Jason Arbon, que é de uma americana que também fala sobre isso. E eu acho que, igual o João está falando de futuro, né, ter as pessoas, não é para ter medo. Não é para falar assim, vai acabar o QA. Vai mudar o perfil. Vai mudar o perfil. A pessoa tem que evoluir para entender mais sobre... A disciplina evolui de uma maneira geral, né? Isso, exatamente. Então, como que a gente absorve esses agentes? Como é que a gente, no futuro próximo, igual você falou, em meses, como é que você forma essas pessoas, né, para ver esse futuro próximo, né?
É isso. Porque no final das contas é o que você falou. Como que é o futuro? O futuro, esse exemplo que você deu não é mais um futuro. Ele é um presente. Ele está aqui. Então, acho que o principal recado que a gente tem que dar para as pessoas é se atualizem. Porque o mercado de inteligência artificial se atualiza a cada momento e é exponencial. Então, as carreiras estão mudando, as pessoas estão mudando, a tecnologia já mudou muito ao longo dos anos. Quem desenvolvia em Java Frame ali não desenvolve mais. Quem fazia o teste convencional hoje já não faz mais. Então, tudo isso faz parte do processo do mercado e é uma consequência da gente ser um profissional de TI. É se atualizar, é estar por dentro do que está rolando e ter esse processo de estudar, de se dedicar, de conseguir ter efetivamente esse foco para que você vá gerando novos entregáveis ali, você consiga entender o que está por dentro e mudar. Né? Eu até acho, João, que puxando um pouco para até nossos projetos, uma coisa que você falou, que era um futuro e que hoje é uma realidade, que é um exemplo de soluções de IA de agente, é o nosso caso de você conseguir gerar uma automação que roda tanto no Android quanto no iOS. Então, as soluções que hoje a gente usa, junto com você lá, você tem scripts que não precisam depender mais. Então, assim, eu não dependo mais de uma identificação de um componente. Falhava muito, né? A gente falhava muito. Precisava do Mac para fazer o mapeamento. Tinha todo uma burocracia por trás que hoje não existe mais, né? Não existe mais. Então, hoje você usando visão computacional, que é uma realidade, não é aquele negócio de laboratório, de pesquisa, é uma realidade, você identifica imagens. Então, você identifica um celular de tamanho grande, pequeno, de iOS, de Android. Isso, a hiperautomação vai rodar, não vai ficar falhando, dando falsos positivos. E isso... futuro para algumas empresas que ainda não veem isso e presente para várias soluções hoje de agências de IA para hiperautomação. Né? E falando um pouquinho dessa, que nem você comentou, né? Se algumas empresas ainda não estão utilizando essas tecnologias e aí elas estão fadadas a algum tipo de problema por questão de negócio, porque quando você não acompanha a tecnologia, de algum determinado momento você pode ser afetado por isso. Outras empresas utilizando muito essa questão de hiperautomação, a questão de IA. E quando você está falando de um ciclo de desenvolvimento de produtos digitais, o Jonathan trouxe lá no início do nosso bate-papo os code generations, né? Então, assim, ferramentas que estão te gerando códigos bons, com qualidade, aonde o desenvolvedor ele vai... codar menos e testar mais, validar mais as ferramentas. Da mesma forma que você tem ferramentas que geram os casos de testes, ferramentas que analisam o seu ambiente e vê aonde que tem os possíveis gargalos. Então, é importante... eu estou falando tudo isso porque isso engloba mudança de paradigma e mudança de perfil de um profissional. Né? Então, você tem hoje um perfil de... Você pode ter um perfil de QA que é muito diferente do perfil um pessoal lá atrás, né? Essa mudança de perfil, vocês entendem que é um problema, é um desafio, é já uma realidade? Como que as empresas hoje estão enfrentando essa mudança dentro das organizações? Vocês estão passando isso no dia a dia? Eu acho que no final das contas é uma mudança e é uma oportunidade. Eu vejo essas mudanças como oportunidades. É um pouquinho do que eu comentei atrás. A gente tem espaço para estudar, para se melhorar e aprender coisas novas. Eu estou em TI justamente por amar ver coisas novas, por estudar, por trazer essas frentes. Porque o mercado de TI é exatamente isso. Acho que ninguém aqui dessa mesa sentou somente numa cadeira e viu somente um tema técnico. E essa, para mim, é a graça e a brincadeira da coisa quando a gente está falando de tecnologia. E isso é muito importante. Então, a mudança da carreira, ela é resultado da evolução do mercado e é uma oportunidade para essas pessoas, é uma oportunidade para os profissionais se antenarem. E quanto antes você está ali por dentro, quanto antes você se torna um especialista naquele tema, mais oportunidade você tem. Então você pode ter um crescimento, um reconhecimento, uma coisa muito maior por estar por dentro antes, por estar antenado antes, por participar de movimentos que vão acontecer, queira você ou não, no final das contas, porque o mercado diz qual é o movimento. Então você, no final das contas, se você fica para trás, você perde. Vai ter o amiguinho, o seu concorrente, vai fazer do lado, muito mais rápido, com mais qualidade, e as pessoas sentem isso no entregável final. Então você é afetado de alguma forma e um dia ou outro
vai ser um tema que a empresa vai precisar olhar e vai precisar dar uma atenção. Agora mais para trás, agora mais atualizado. Então é importante que o profissional ele esteja antenado, que ele participe desse processo de se atualizar e faça essa mudança. E a empresa também. Porque ela precisa dar espaço para o profissional fazer isso. Não adianta eu falar, pô, Stênio, é legal, eu queria muito que você fizesse, mas eu não tenho como te apoiar em nada, boa sorte, entendeu? Porque aí você torna a negociação injusta. Então é importante sim que tenham academias, que tenham processos de treinamento, que a empresa fomente toda essa capacitação para as pessoas, para que elas estejam sempre ali por dentro e consigam estar inteiradas no que vem rolando no mercado, né? E falando de qualidade, né, Jonathan? Gosta de falar de perfil. Fala-se muito de o QA manual não vai existir. Com o IA, eu acho que ele passa a ter até grande importância. Porque eu preciso de automação? Preciso. Eu consigo usar hoje ferramentas de automação, de no-code, para aproveitar o conhecimento de negócio, agilizar o trabalho com esse cara? Sim. Mas esse cara tem que correr atrás disso, como você falou. Ele vai muito mais olhar agora o início da cadeia de negócio do que simplesmente lá testar no final do ambiente para homologar. E ao mesmo tempo a evolução do cara que faz automação técnica. Ele tem que olhar os agentes, se os próprios modelos não têm viés na hora de gerar as automações. Se aquele code generation está gerando um código que atende o negócio. Que depois não vai me dar alta manutenção depois, que vai dar um custo maior. No final das contas, o que eu acho que a gente está falando aqui é que nem a carreira do QA manual e nem a do automatizador convencional vão existir. Então, não vai ter QA manual, não vai ter engenheiro não vai ter automatizador como a gente conhece hoje. Vai ter um engenheiro de qualidade. No final das contas, é alguém que vai olhar tanto o âmbito funcional da aplicação, que vai entender como ela funciona, como ele é alguém técnico que consegue apoiar as pessoas nesse dia a dia. Então, no final das contas, o que eu vejo é uma tendência justamente nessa linha mais híbrida. É de um cara que vai ter essa profundidade do negócio, do que é necessário, de como que funciona a aplicação, que é uma skill muito forte nos QAs manuais hoje, e vai ser um cara que vai entender tecnicamente como aquilo ali funciona para fazer a transição para apoiar a IA. E não é que ele não vai codar hoje, pelo menos. Ele vai codar com impulsionadores, com copilotos, que é o que a gente fala aqui. Então ele vai ser um avaliador. Então é importante ele ter todas essas esferas ali para que ele consiga evoluir, né? Eu sinto que no fundo, cara, esse tema de qualidade, que é a praia de vocês, né? Assim, nossa, de uma maneira geral, mas onde vocês são especialistas nisso, eu vejo que esse cara de qualidade, ele vai gerar talvez muito mais valor para o negócio do que ele gera hoje. Sim, também acho. Porque ele vai sair de vamos dizer assim, entre aspas, um simples testador, no final das contas, de um código, para trazendo valor para o negócio, entendendo se aquilo que estão projetando realmente faz sentido, porque baseado na expertise e experiência dele, ele vai entender um pouco das ferramentas que está acontecendo de mercado relacionado a IA, de IA para a qualidade. Ele vai gerar muito mais valor do que hoje simplesmente testar. É aquilo que você falou. Não vai ter o cara que vai ficar ali testando o manual, não vai ter o cara só de especialista em automação, você vai ter um engenheiro de qualidade como um todo, uma qualidade do produto, não simplesmente um teste, né? Pode falar, gente. Desculpa. Nada que isso. E no final das contas, isso é importante, é uma mudança muito forte. Porque você tá falando o quê? Que ele não está mais olhando para teste. Sim. Ele está olhando para produto. Então ele vai estar olhando a concepção, ele vai estar olhando a entrega. Ele vai estar olhando como que tá meus incidentes aqui, o que eu tenho de problemas que eu não estou pegando. E aí, às vezes, não é porque eu não estou pegando no teste e eu só vou olhar no teste. É porque que a gente não está escrevendo isso? Por que a gente não está olhando isso na hora que a gente está discutindo a ideação desse produto? Então, é esse papel que eu vejo que vai fazer a diferença. Porque é isso, ele vai estar técnico, ele vai ter insumo, ele vai conseguir apoiar tecnicamente, tanto na construção como na concepção. Exato. E aí o valor do negócio fica muito maior. O valor agregado dele é muito maior. E aí eu vou provocar vocês dois. Eu vou fazer a pergunta, porque aí eu não preciso responder, né? Boa. Eu vou provocar. Já se fala, né, que eu não vou precisar de dev, não vou precisar de QA, mas vamos focar em QA. Vocês acham que é possível ter uma hiperautomação ou uma automação de testes de qualidade sem intervenção humana nenhuma?
Porque já se fala que o PO pode chegar, ou o cliente pode chegar e falar assim, me gera um aplicativo. Você vai nessas palestras de IA, quantas vezes você já viu? Só um minuto, gente, vou fazer aqui, ó. Me gera um joguinho de people, não sei o que. Ele gera o código, gera os testes automatizados, publica, gera um ambiente e põe em produção. Vocês acham isso possível? Acho que essa é uma dúvida que até Turing tinha antigamente, né? Mas, na minha opinião, hoje, é difícil a gente fazer uma predição, dado o ritmo que as coisas vêm acontecendo. Uhum. Talvez no futuro faça sentido. Com o que a gente tem hoje, com a visibilidade que a gente tem hoje, eu não vejo sendo factível que isso aconteça. Por quê? Porque a máquina hoje ainda peca um pouco no entendimento da necessidade, em todo esse apoio do que você precisa saber o que vai construir, certo. De entender a dor do cliente e trazer essa humanização. No futuro isso pode ser resolvido? Pode ser resolvido. Pode ser um ponto que vai ser tratado ali nos próximos passos, e com certeza, imagino eu que a Amazon, Facebook, e todo mundo já está olhando pontos como esse, mas não é trivial você tirar o fator humano dentro de um processo de concepção e de você entender. Eu acredito muito no híbrido. Acredito que, no final das contas, a IA vai ser um grande impulsionador para que você consiga desenvolver ainda mais. E a gente vai ter uma mudança de papel. A gente vai ser muito menos operacional, assim como todas as outras revoluções que a gente teve na história, que antes a gente tinha operários participando de um processo de construção e a gente foi atualizando todo o mercado. Sim. Então, acredito que no momento a gente vai ter apoio técnico, teremos ali fatores que vão alavancar o desenvolvimento com mais qualidade. Sim. Se no futuro isso vai acontecer, de putz, gera para mim e eu não vou olhar mais, pode acontecer. Quem sabe? Hoje eu não acredito que ainda isso tá perto. Tá próximo, né? Quer complementar, Rafa? Quero, cara. Vou gerar uma polêmica, aí o pessoal lá que tá nos ouvindo vai falar assim, meu Deus, eu vou matar esses caras. Eu acho o seguinte, até pouco tempo atrás, foguete não dava ré. Hoje dá. Hoje dá ré, daqui a pouco tá dando mortal carpado, né? Tá dando cambalhota. Então, assim, a tecnologia, ela tá muito acelerada. Eu acho que nos últimos anos, vamos pegar os últimos 20 anos para cá, ela evoluiu muito, mas eu acho que agora a gente tá meio que, vou dizer, no escuro dos próximos 20. Né? Então, com a tendência que eu tenho visto, a gente que é da área de tecnologia, eu vejo que em algum determinado momento, pode ser daqui 5, 10, 15 anos, muitos profissionais vão deixar de existir em todas as áreas. Né? Então, muitos dizem que as profissões do futuro ainda elas praticamente não existem. Né? Então, eu não acho impossível isso acontecer. Eu acho que sim, em algum determinado momento é possível a IA, com a sua capacidade de evolução tecnológica, de processamento e curacidade e qualidade das ferramentas, isso possa vir a acontecer. Talvez, num curto prazo de tempo, vamos falar de 2 a 5 anos, talvez não. Talvez não. Mas no futuro aí de 10 a 15 anos, talvez 10 a 15 anos, tô chutando algo muito longe, dado a velocidade do ritmo. Então, eu creio que seja possível. Vamos deixar essa provocação aí, gente, para cada um quiser responder, provocar. Eu não vou falar nada. Mas você deu um gancho bem legal, que no final das contas é essa das posições do futuro não existirem. Então, quando a gente fala que, profissionais que existem hoje não existirão mais, são as cadeiras que eles ocupam, né? São conhecimento que eles têm, que hoje não vai se fazer mais necessário. Uma preocupação que você tinha hoje naquele ecossistema não tem mais. O cara que fazia guia para navegação de carro, hoje o Waze já dominou. E tudo isso vai acontecendo de uma maneira natural e pode acontecer, como você falou, de existir realmente uma evolução tão grande na IA que ela apoie no processo de geração, e a cadeira vai ser outra. A cadeira que a pessoa vai ocupar vai ser muito mais orientada a avaliar, a construir aquela IA, a evoluir aquele ecossistema. Então, é o futuro. E eu tô ansioso para descobrir o que vai rolar. Vou dar um exemplo disso, Stênio. Na minha época, não tão distante assim, mas a Barba Branca já entrega. Eu fazia pesquisas na Barça.
né? Ou ir na biblioteca da cidade, esse tipo de coisa. Meu filho, com 13 anos, faz pesquisa e geração de PowerPoint utilizando inteligência artificial. Sim. Ele tem 13 anos. Então, assim, cara, o que ele vai formar na vida dele, né? Do que profissional ele vai ser, e com a tecnologia que vai estar no futuro, provavelmente não existe hoje. Sim. E provavelmente, talvez, esse papo que a gente está tendo aqui, pô, será que vai ter o cara, vai ter alguém IA fazendo jornada completa? Pode ser que sim. Pode ser que sim. É difícil prever uma coisa dessa. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente já tá chegando no nosso tempo. Espero que todos tenham aproveitado aí esse bate-papo mesmo, que a gente falar de tecnologia, de hiperautomação. Queria agradecer muito você, Jonathan, Eu que agradeço. Tido esse tempo aí. E deixo aberto aí, agradecer o Rafa também, mas deixo aberto primeiro pro Jonathan. Se quiser dar alguma dica, algum recado, fica à vontade. Pô, agradeço mais uma vez o convite. Acho que foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Fico à disposição quando quiserem conversar. Acho que a dica que eu tenho para dar para todo mundo, e ficou claro em todo o processo da discussão que a gente está tendo aqui, é que a IA já está aí, não é um assunto do futuro, é um assunto de hoje, e que a gente precisa se atualizar. A gente precisa estar por dentro desse mercado, precisamos participar do que está rolando, precisamos entender o que está rolando, porque no final das contas é isso que vai ditar o ritmo do mercado, é isso que vai ditar quem sai na frente ou não. Então, estudem, fiquem por dentro aí do que vem rolando. Legal. E contem comigo caso queiram trocar alguma figurinha. Boa. Meu recadinho final é o seguinte, né? Repara que a gente começou o nosso bate-papo falando de hiperautomação, automação daqui, automação de lá, e finalizamos falando de inteligência artificial. A gente vai tomar um café depois aqui nos bastidores para continuar falando de IA. Então, o recado final que eu dou para o nosso público, para todos, de uma maneira geral, de tecnologia e em outras áreas, cara, mente aberta. Se você não abrir a mente, o trator passa por cima. E aí já foi. O tempo não volta. Então, se a gente não tiver uma mente aberta a escutar, pelo menos, o que está acontecendo no mercado, vai ficar difícil. Então é isso. Stênio, obrigado, cara. Obrigado a todos aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais da Kiggle. Acho que é esse mais um podcast que a gente está fazendo, a gente está finalizando. E vai vir vários aí pela frente, gente. Obrigado mesmo. É isso aí. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.